Oi, tudo bom? Hoje eu vou te contar mais uma história aqui no nosso quadro Casos da Confeitaria. E essa história aconteceu comigo. Se você quer me contar uma história que aconteceu com você, pode me mandar no meu e-mail ou lá na página do Facebook no Message. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. Tinha 3 meses que eu tava fazendo encomenda de bolo e aí eu recebi a minha primeira encomenda grande e eu fiquei super feliz. Eu lembro até hoje, foram 600 docinhos, 100 pirulitos de chocolate e um bolo de 3 andares. Eu aceitei a encomenda, consegui fazer tudo apesar da falta de experiência. Porém, não ficou tão bonito que nem a foto que a cliente tinha me mandado. Mas mesmo assim eu estava super orgulhosa do meu trabalho por ter conseguido fazer um bolo de 3 andares, o bolo não ter ficado torto e era a primeira vez que eu fazia um bolo de 3 andares, então eu estava super feliz de ter dado conta de fazer essa encomenda. O que aconteceu era que era um bolo de pasta americana e eu não tinha experiência em colorir a pasta americana e quando eu fui comprar, a pasta americana colorida estava muito cara, então eu preferi comprar a pasta branca e colorir essa pasta em casa. Então o que aconteceu? As cores do bolo que eu fiz não ficou na tonalidade exata que a cliente queria. Eu não consegui atingir a tonalidade que a cliente tinha me mandado, da foto que a cliente tinha me mandado. Quando ela veio buscar o bolo, o que acontece? Geralmente os meus clientes não entram dentro da minha casa. Eles vêm até o portão, me chamam e aí eu saio com a encomenda para eles. Eles não entram dentro da minha casa. E aí eu fui saí primeiro com as caixas de doces, fui dando para ela e ela colocando dentro do carro. Por último eu saí com o bolo, entreguei o bolo para ela e ela também colocou esse bolo dentro do carro dela. E aí depois de colocar tudo dentro do carro dela, ela virou pra mim e falou que não tinha gostado, porque não tava das cores que ela queria. E nessa altura do campeonato ela já tava falando bem alto na porta da minha casa. E eu era muito inexperiente, era mais nova também, então eu não tinha a menor ideia do que falar pra ela, até que ela virou pra mim e falou que ela queria os 50% de volta. Porque quando eu aceito uma encomenda, eu pego 50% do valor para poder comprar os materiais da encomenda e para poder também firmar essa encomenda. Então o cliente me paga 50% adiantado e depois ele paga 50% quando ele vir buscar a encomenda dele. E ela falou que queria esses 50% de volta. Eu expliquei para ela que eu não podia devolver esses 50% porque foi o dinheiro que eu tinha gasto para fazer a encomenda dela, para fazer o bolo, para fazer os docinhos, para fazer os pirulitos de chocolate. Aí ela simplesmente falou para mim que ela não iria pagar por aqueles docinhos, o pirulito e o bolo, que ela não ia pagar a encomenda e que se eu insistisse ela ia chamar a polícia. Eu sempre tive pavor de escândalo na porta da minha casa e nesse ponto do campeonato eu já estava morrendo de vergonha, os vizinhos já estavam olhando, então eu pensei, ok, ela não vai pagar, então eu vou pegar de volta o bolo, os docinhos, tudo mais e vou entrar para dentro de casa. Aí eu virei para ela e falei assim, então tudo bem, e foi o suficiente para ela virar as costas para mim, entrar dentro do carro dela e ir embora. Ela não deixou sequer eu terminar a frase, porque eu ia falar, tudo bem, então eu vou pegar de volta o bolo e você vai embora e eu entro pra dentro da minha casa e tudo certo, mas não, ela saiu com o carro e foi embora. E eu ainda fiquei um tempo parada ali no meu portão olhando, sem entender o que tinha acontecido comigo, porque isso nunca tinha acontecido comigo e eu fiquei perplexa, porque ela não me deu oportunidade nenhuma de pegar o bolo de volta. Ela simplesmente entrou dentro do carro e foi embora. Aí ela também me bloqueou no WhatsApp e me bloqueou no Facebook. Enfim, eu fiquei sem ter como contactar ela, sem ter como falar com ela para que ela me pagasse o valor dos bolinhos e dos docinhos e do bolo que eu tinha feito, enfim. E aí com essa experiência eu aprendi a fazer uma ficha para todos os meus clientes. Eu sempre faço uma ficha com endereço, telefone de contato, telefone de referência, todas as informações que eu preciso para manter contato com esse cliente caso eu
precise falar com ele após a encomenda. Sempre faço isso. E também aprendi a fazer um tempo depois um contrato onde fica estipulado o que eu, como boleira, vou fazer e o que a cliente pediu, e as duas pessoas assinam, e isso vale legalmente, né? Eu posso apresentar isso caso tenha algum problema, eu posso apresentar que a cliente assinou o que ela queria e que eu fiz exatamente o que a cliente queria. Lógico, gente, eu tenho que explicar aqui que eu era muito inexperiente. Realmente as cores do bolo não ficaram na tonalidade que a cliente queria, porém eu fiz exatamente tudo o que ela pediu, todos os docinhos, todos os pirulitos, o bolo de 3 andares. Então eu saí no prejuízo e ela levou para a festa e consumiu tudo o que eu tinha feito. Enfim, se o cliente não gosta do que você fez, ele não leva. Então você devolve o dinheiro e pega a mercadoria de volta, mas jamais o cliente levar a mercadoria e não pagar, porque aí ele está consumindo por algo que ele não pagou, não é justo, não é certo. Bom, meus amores, eu quero que vocês me contem se vocês já passaram por alguma experiência parecida com essa. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, saber todos vocês que já passaram por alguma experiência e como vocês reagiram a essa experiência. Hoje em dia eu reagiria de uma maneira completamente diferente, mas na época eu era muito experiente, muito insegura, muito mais nova do que eu sou hoje e não consegui saber o que fazer nessa situação. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se você tem uma história para me contar, me manda por e-mail ou lá no Facebook, que eu vou adorar ouvir a história de vocês. Se inscrevam nesse canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.